Empate. Atlético 1, Flamengo também 1. Um jogaço de bola para mais de 34 mil torcedores na Baixada. O Atlético fez um bom jogo. Eu só lamento que, mais uma vez, no momento decisivo, não só não conseguiu matar a partida, como não conseguiu, como de praxe, administrar o resultado. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre o empate do Atlético na Baixada contra o Flamengo. Atlético 1, Flamengo também 1. Na minha avaliação, foi um belo jogo de futebol. Dois times que não jogaram de forma covardada. O Flamengo, por mais que não esteja num grande momento, pelo time que tem, não tem como jogar atrás da linha da bola. Por mais que o Atlético tenha em alguns momentos obrigado o Flamengo a dar chutão, lançamento, porque não tinha como sair jogando. E cara, para variar, faltou aquele tempero pro Atlético, como vem faltando já de 4 anos para cá praticamente. Naquele momento decisivo, ou para você administrar um resultado, ou para você matar a partida, o Atlético vai e ele sucumbe no final. E isso é muito frustrante, porque tudo bem, eu acho que se o resultado tivesse sido 1-1, vai, com o Flamengo metendo um gol no começo do segundo tempo, é uma coisa. Agora, ser quase aos 40 do segundo tempo, de novo, faltando aí 5, 6, 7 minutos para acabar a partida, tomar um gol, velho, assim, é broxante, cara, desanima. Mas tudo bem, eu acho que a gente pode olhar aqui na análise o copo meio cheio ou o copo meio vazio, depende de como você quer enxergar. Mas eu volto a dizer, quando empata ou às vezes quando perde, a gente critica tudo, tá tudo errado, mas esse empate eu acho que a gente tem muitas coisas positivas para tirar e obviamente muitas coisas negativas porque dava para ter ganhado. Dava para ter mantido o resultado, dava para ter matado o jogo. E o Atlético foi, de novo, incompetente, não conseguiu. E aí o famoso quem não faz toma no futebol, não fez, tomou. E aí não dá para brincar com o Flamengo, não dá para brincar com o Pedro. E aí o Atlético deixa aí mais 2 pontos pelo caminho nesse campeonato brasileiro. Vou falar sobre o jogo aqui, bora debater. Obviamente estou falando mais baixo, o Filhota tá dormindo, mas eu acho que vocês conseguem me entender. O mais importante é você colocar nos comentários se concorda ou não. Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Vamos falar sobre esse Atlético com o Flamengo também sempre para KTO. A melhor casa de apostas do Brasil é KTO. Cara, quase cravei o resultado. Coloquei 1-0 pro Atlético e no finalzinho o Pedro foi lá e empatou a partida. Mas não tem problema, porque tem a chance extra KTO. Você joga com responsabilidade. Você tem 18 anos para cima. E eu coloquei 50 conto na vitória, velho. Quase voltou mais de R$ 150. Mas não tem problema, o importante é você se divertir com responsa e a chance extra KTO. Apostei e perdi, a KTO te dá até R$ 20 extras para tentar mais uma vez. Comentário fixado aqui para você clicar no link da KTO e se cadastrar. E próximo mês a gente vai fazer um esquema, principalmente em Copa do Mundo, que eu vou fazer alguns sorteios bem legais aqui com vocês, inserindo a KTO, vamos fazer grupo de WhatsApp, vai ter muita coisa bacana pra gente poder fazer e se divertir, beleza? E também sempre para gemas brilhantes, pessoal, gemas brilhantes é fundamental que você pelo menos converse com um consultor para entender um pouco desse mercado. Eu nunca vou divulgar alguma coisa que eu não conheça e que não tenha credibilidade, e eu quero muito que você conheça esse mercado de pedras preciosas. Por quê? Gemas brilhantes é o seguinte, no comentário fixado aqui no segundo link, você vai clicar e não vai conversar com o robô, vai conversar com um consultor que vai te explicar como você pode fazer um investimento em pedras preciosas. É um investimento com credibilidade, com responsabilidade e o mais importante, você vai ter uma pessoa te assessorando, te explicando, ó, você investe aqui, você faz isso e você para ter uma garantia, porque hoje em dia não dá para você investir em nada, porque a gente tem medo de investir dinheiro em banco, colocar dinheiro lá, você não sabe onde vai parar e praticamente não dá receita. Você vai ter a possibilidade de saber onde você está investindo e saber onde você vai ter retorno, quando e como você vai ter retorno. E outra coisa que é importante, como garantia, você pode ter a pedra preciosa na sua mão, fisicamente, como garantia. Se você tiver com o pé atrás, pô, não conheço muito esse ramo, quero poder entender um pouco mais. Então, ó, chama aqui no comentário fixado, Gemas Brilhantes, é um mercado consolidado não só no Brasil, mas no mundo inteiro de pedras preciosas, tá bom? Conversa pelo menos com um consultor para você conhecer esse ambiente. Capela não tem muita grana, o Capela tem bastante dinheiro aqui, quero fazer um investimento. Converse com um consultor que ele vai te orientar e te colocar, ó, na cara gol, gemas brilhantes para você, beleza? Bom, vamos falar sobre o jogo agora. Turma, é o seguinte, cara, quando eu pego a escalação do Atlético, eu obviamente, Esquivel, Viveiros, os caras de volta, fundamental, porque o Atlético com esses dois, o Atlético é um, sem esses dois o Atlético é completamente outro, desfigurado.
E o que mais me chamou a atenção é o seguinte, lembra quando eu falei pra vocês que se o Atlético jogar contra o Real Madrid na Baixada, tem que subir as linhas, pelo menos com 15, 20 minutos? Foi o que o Atlético fez. Claro que não dá pra você ir de peito aberto com o Flamengo, que tem muita qualidade, por mais que, repito, o momento não seja dos melhores, vem de uma eliminação assim pro Vitória na Copa do Brasil na quinta fase, que é um vexame pra eles, pelo orçamento, pelo time que tem, pela receita e tal. Mas o Atlético cumpriu muito bem uma função tática. Eu não vou mentir que quando eu pego a escalação e falo, caramba, Filipinho, Jadson, Zapelli na vaga do João Cruz e merecidamente, assim, eu não acho que o Zapelli tenha merecido voltar para o time titular. Eu vejo mais demérito do João Cruz de não ter conseguido dar uma sequência nas oportunidades dele do que, não, o Zapelli está correndo por fora e está jogando, quando entra, entra bem. Não, não, é porque o João realmente, uma pena, não conseguiu ter uma sequência positiva. E aí eu acho que o Odair, cara, ele trabalha com o grupo e falou assim, João, vou dar uma segurada em você, vou pôr o Zapelli para ver se mexe com o brilho do garoto. Porque ele é bom jogador, volto a dizer, mas não estava desempenhando. E eu acho que o Zapelli nem fez um jogo tão ruim hoje. Pessoal, o camisa 10 do meu time, eu espero muito do meu camisa 10. Eu espero um chute, uma assistência, uma pifada, uma finalização, média a longa distância, uma falta bem cobrada, um pênalti, um escanteio na cabeça do meu atacante, alguma coisa. E isso, infelizmente, o Zapelli não entrega. Mas eu acho que, taticamente falando, foi um jogo muito consistente do Atlético, porque por mais que eu não goste do futebol do Jadson, do Felipinho, cara, fizeram o papel sujo. E assim, uma coisa é você ter, por exemplo, o Felipinho, o Portilha, o Jadson, esses caras correndo que nem barata tonta, sabe? Para-brisa, para lá, para cá, para lá, para cá. Outra coisa, os caras correrem com objetivo, como foi hoje. Correram com objetivo. Podem ter errado tecnicamente uma outra jogada, normal, eles vão errar, mas eu acho que eles conseguiram entregar contra um adversário à altura. E o primeiro tempo, você percebe que assim, com 10 minutos, o Atlético já tinha feito o primeiro no piruzaço do Rossi, numa jogada criada do Atlético, no chute do Mendonça. O que me incomodou um pouco é que em determinado momento do jogo, o Atlético ele baixa demais as suas linhas. Eu não sei se cansa, eu não sei se quer segurar resultado, administrar, mas vocês já perceberam que toda vez que o Atlético baixa um pouco a linha, ele tende a entregar a bola para o adversário, o que é natural, mas tende a não conseguir mais criar a jogada. E aí eu percebi que teve um hiato do jogo que o Atlético parou de criar. E a gente começa a falar, cara, você não vai criar, vai dar bola para os caras, uma hora os caras vão fazer o gol. Então foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu acho ainda que foi um primeiro tempo interessante. O Flamengo teve as suas oportunidades também, porque tem muita qualidade do outro lado. Bola no travessão, o Carrascal incomodando, o Bruno Henrique. Outra coisa que me incomodou, o Atlético deixou o Léo Pereira, que a gente sabe que tem um passe longo muito bom, criar em alguns momentos, dando um lançamento nas costas da zaga. Então assim, eu achei que o Atlético num todo cometeu algumas falhas de posicionamento, alguns equívocos táticos, não dá para acertar 100%, mas acho que o todo no primeiro tempo, por mais que o Flamengo tenha criado uma, duas, três oportunidades assim, eu acho que o Atlético também criou. E poderia ter criado para fazer o segundo gol, principalmente no segundo tempo. Só quero falar duas coisas antes da gente virar a página e falar da segunda etapa aqui. O lance do Filipinho, que muita gente... Coloca a imagem aí, Brubru. Põe a imagem para mim, por favor. Por essa imagem aí, dá para você mostrar o cartão vermelho. Mas quando você tem a imagem no jogo rápido, porque assim, até o replay, até em câmera lenta, tudo vira um crime. Volta para mim, Brubru. Pessoal, essa imagem que nós mostramos, quando você olha, nossa, largou a sola, quase quebrou a perna. Cara, quando você vê o lance rápido, eu acho que assim, o Felipinho correu o risco de tomar o vermelho. Se é um outro árbitro, que não o Rafael Klein, poderia ter colocado na rua um Daron, com um Klaus, seja lá quem for. O Felipinho correu risco sim, mas na minha avaliação, por mais que o comentarista de arbitragem da Globo, estava vendo o jogo pelo Sport TV, o Paulo César de Oliveira teria expulsado, eu acho que é um lance interpretativo. A partir do momento que é interpretativo, cabe a margem da interpretação para cada um colocar vermelho ou amarelo. Eu não vou ser clubista aqui. Se tivesse sido expulso, eu não acharia absurdo. Estou falando sério, não acharia. Recentemente o Atlético, acho que o Esquivel tomou uma solada dessa, acho que contra quem que foi? Contra o Bahia, não estou lembrado agora. Mas muito parecida, e o árbitro também deu cartão amarelo. Então assim, cara, esse tipo de solada, se o Felipinho tivesse solado e pressionado e apertado a perna do Paquetá, acho que era uma coisa assim, indiscutível. Foi uma solada sim, pega na canela sim, mas é mais pra mim o contato, a raspada, sabe, do que realmente a pressão. Se é aquela pressão que o cara pisa e vai até o final, aí é vermelho. Mas, obviamente, alguns vão falar que é roubo, que é um absurdo, que não sei o quê.
lance interpretativo. Eu acho até porque o que a gente já viu no Brasileirão, esse tipo de falta em alguns momentos é amarelo, em outros é vermelho. Para mim é um lance para cartão amarelo porque não amassa a perna do adversário, não pressiona para baixo. É um contato, como se fosse assim, ó, pum, bateu, mas com a sola, falta cartão amarelo, pelo menos na minha avaliação, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, turma, eu recebi muita mensagem no inbox da galera falando assim: Capela, critica a transmissão do Sport TV, o Eric faria isso, o Júnior aquilo. Turma, não é que eu não vou criticar porque, ai não, eu sou corporativista e eu não vou aqui criticar os meus colegas de profissão. Pessoal, eu não vou ser leviano aqui de chegar e ficar falando que os caras, eles penderam para um lado, porque era tudo Flamengo, aí falaram do gramado, aí que não sei o que lá. Gente, vocês não estão acostumados. É, quando a gente está aqui em São Paulo e tem, por exemplo, um Corinthians e Coritiba, você fica muito mais em cima do Corinthians. A transmissão da Globo, sobretudo o Sport TV, da galera do Rio, que acompanha mais o Flamengo do que o Atlético, vão cobrir mais o Flamengo. Capela tá passando o pano. Não tô. O que eu quero dizer é que vocês ficam se apegando a umas coisas, cara, que não dá. Não dá pra se apegar nisso. A vida inteira foi assim, a vida inteira será assim. Vocês não estão acostumados, não. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito ou nesse demérito, tá tudo certo. Cada um tem a sua ideologia de transmissão, sua forma de fazer, e a gente não tem que ficar se apegando a isso. Tem que analisar mais campo e bola, o resto que se dane. Não gosta da transmissão, coloca no mute, não gosta, vai fazer outra coisa, ouve no rádio, ouve no aplicativo, vem em qualquer outro lugar. Eu não vou ficar me matando aqui, porque, não, porque falaram isso, porque falaram aquilo. Tá tudo certo, cada um toca do seu jeito, é uma democracia, você está livre para assistir ou não, e os caras estão livres para conduzirem da forma que eles querem ou não, e tá tudo bem, tá? Vamos falar sobre o segundo tempo agora, que eu acho que é importante. Sobre o segundo tempo, cara, eu acho que o Atlético, naquele momento que eu falei que o Atlético chegou a baixar demais as suas linhas, vale para o segundo tempo, o que é normal. Não dá para você manter um nível de intensidade lá no alto, 90 minutos mais os acréscimos. É humanamente impossível, fisicamente falando. E eu acho que o Atlético, cara, pecou de novo na finalização. Gente, o Viveiros, ele não conseguiu criar tantas oportunidades, mas você vê como ele atrapalha a vida dos caras. Pô, o Danilo foi expulso porque não conseguia segurar ele. Ele conseguiu fazer pivô, ele conseguiu girar, ele teve aquela oportunidade em 3 chutes que o Rossi defende 2 vezes e uma bola vai no travessão. E me lembrou muito aquele jogo do meio de semana contra o Goianiense, que no último lance do jogo ele consegue dar um tapa e escapar da marcação. E na hora de finalizar, ele bate cruzado e errado. Eu acho que o Viveiros ele é tão forte, ele é tão rápido, ele é tão bom jogador, mas se ele tiver um pouquinho mais de calma, porque às vezes ele tá tão mais rápido que a bola que ele passa a linha de cintura e na hora de chutar ele tá desequilibrado, e aí chuta errado, como aconteceu contra o Flamengo. 3 chances, em cima do goleiro, no travessão. Porra, faz o gol, cara. Faz o gol, cara, mata o jogo, 2-0, acabou. Deixou os caras vivos, lançamento do Léo, cruzamento pra área, e o Pedro finaliza. Turma, eu tenho uma opinião impopular aqui, tá? Eu acho o Santos ídolo. O Santos é um baita goleiro. Mas se fosse o Santos de 2019, ele tinha defendido a bola do Pedro. O Santos de 2026 faz poucos milagres. Ele não é tão decisivo assim. E aquela bola, um goleiro mais bem preparado, com reflexo mais apurado, tinha defendido, velho. A bola passa debaixo dele, dava pra ter feito coisa melhor. Ah, mas foi muito queima-roupa. Dava pra ter feito coisa melhor. Você que é atleticano sabe do que eu tô falando. Quantas defesas o Santos fez assim, principalmente em 2019. Cara a cara, aquele absurdo, aquele milagre. E hoje o Santos não é mais um goleiro milagreiro. Vamos falar a verdade aqui. Ainda é a melhor opção do Atlético, tem o Mikael que não tá pronto, talvez, teve chance, não correspondeu. Sim, é o que tem. Só que eu acho que o Atlético também já tem que começar a pensar num goleiro para chegar, vestir a camisa, ser titular e não sair. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu vi por 4, 5 ângulos e falei, porra, Santos, dava, irmão, dava para pegar aquela bola. Não foi tão forte. E assim, cara, eu não costumo falar muito sobre sorte e azar no futebol. Mas da mesma forma que o Flamengo meteu umas bolas na trave, o Atlético também, aquele chute do Felipinho, cara, na junção da trave com o travessão, quase no trinco, quase um golaço. Entendeu? E tava 1-0 pro Atlético. Aquela bola entra, se no futebol não existe, mas se aquela bola entra, ela desce um pouquinho, caixa 2-0, acaba o jogo. Atlético ganha. Então, assim, são alguns pontos de equívoco dos jogadores, são alguns pontos que o futebol nos apresenta de falta de sorte, pode ser assim, não digo nem competência, porque bateu bem na bola. E assim, cara, eu acho que
Termina o jogo 1-1, gol com 38 de segundo tempo para os caras. O Atlético criou tantas chances quanto o Flamengo, chutou mais bolas que o Flamengo, estava vendo aqui, 15-12 em finalizações. Não aproveitamos. Termina o jogo, eu diria um jogaço na questão de animação, na questão de postura dos dois times. Eu acho que assim, quem assistiu, quem acompanhou, quem esteve no estádio, sai satisfeito pelo menos com o nível de futebol desempenhado pelos dois times, mas obviamente que para o nosso Atlético seria fundamental que tivesse vencido, porque era uma chance palpável, plausível de sair com os 3 pontos. E o Atlético, mais uma vez, vamos falar a verdade, um pouco de azar, um pouco de incompetência, não foi competente para administrar o resultado na reta final e tomou um empate, mais uma vez, para variar, no final do jogo. É assim que eu analiso a partida. Agora vamos lá. Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Brasil, daqui a pouco mais jogos pelo Brasileiro, já tem uma pausa para o meio do ano que vai ser fundamental para o Atlético reforçar esse elenco horroroso. E vamos ver se no segundo semestre a gente consegue seguir na parte de cima da tabela de classificação. Beleza? Concorda? Discorda? É por aí o conteúdo. Vocês viram alguma outra coisa que eu não tenha citado por aqui? Manda pra cá, bora debater sempre por Fala Cap. E ó, esse mês tem estreia do estúdio novo e eu conto com vocês aqui no Fala Cap pra se inscrever cada vez mais, tá bom, gente? Tamo junto, vamos Furacão, foi quase. E ó, Flamengo, ficou quase no cheirinho de novo lá em Curitiba, hein? Tamo junto, gente, valeu!